A vida dos homens das cavernas. Fatos e mitos. A vida dos homens das cavernas sempre despertou curiosidade e fascínio. Eles viverão há milhares de anos, deixando vestígios intrigantes de sua cultura e sobrevivência. No entanto, sua vida real muitas vezes se mistura com mitos e estereótipos. Como eles realmente viviam? O que é fato e o que é mito? Vamos explorar a verdadeira história por trás desses antigos habitantes da Terra, analisando seus costumes, ferramentas, habilidades de sobrevivência e muito mais. Os homens das cavernas eram grupos de humanos pré-históricos que viverão durante a Era do Gelo, um período caracterizado por temperaturas extremamente frias e uma fauna diversificada. A expressão "homens das cavernas" frequentemente refere-se a neandertais e homo sapiens arcaicos, que habitavam cavernas ou abrigos naturais. Embora não tenham vivido exclusivamente em cavernas, esses espaços serviam como abrigos temporários, principalmente em regiões mais frias. Seu uso de cavernas e rochas moldou a percepção de que esses humanos antigos eram selvagens, mas na verdade, eram adaptáveis e engenhosos. Ao contrário da visão popular de que viviam fixos em cavernas, os homens das cavernas eram majoritariamente nômades. Eles se deslocavam de acordo com a disponibilidade de recursos, como alimentos e água. A caça era uma das atividades mais importantes, e eles caçavam animais como mamutes, rinocerontes lanudos e bisões. As caçadas em grupo revelam sua capacidade de trabalho em equipe e organização social. A carne e peles desses animais forneciam não só alimento, mas também materiais para roupas e abrigos. Uma das maiores conquistas dos homens das cavernas foi o domínio do fogo. O uso do fogo não só oferecia calor e proteção contra predadores, mas também permitia cozinhar alimentos, o que facilitava a digestão e aumentava a ingestão de nutrientes. O controle do fogo também ajudou a moldar suas interações sociais, já que grupos se reuniam em torno de fogueiras. Artefatos e vestígios de fogueiras em cavernas indicam que o fogo desempenhou um papel crucial na evolução dos primeiros humanos. Os homens das cavernas desenvolveram uma variedade de ferramentas e armas feitas de pedra, ossos e madeira. Ferramentas de pedra, como facas, lanças e machados, eram utilizadas para caçar, preparar alimentos e construir abrigos. Esses instrumentos rudimentares, conhecidos como artefatos líticos, evoluíram ao longo do tempo, tornando-se mais especializados. A criação e o uso dessas ferramentas revelam um alto nível de habilidade e inteligência, desmistificando a ideia de que esses humanos eram simples ou primitivos. Um dos grandes mitos sobre os homens das cavernas é que eles não possuíam uma linguagem desenvolvida, comunicando-se apenas por grunhidos. No entanto, evidências sugerem que tanto os Homo sapiens quanto os neandertais possuíam formas de comunicação mais complexas, que provavelmente incluíam sons, gestos e possivelmente até uma linguagem rudimentar. A capacidade de transmitir informações complexas, como técnicas de caça e a localização de recursos, era crucial para sua sobrevivência. Os homens das cavernas viviam em grupos pequenos, geralmente compostos por famílias ou clãs. A vida em grupo proporcionava segurança e compartilhamento de recursos. Esses grupos eram organizados, com divisões de tarefas, como caça, coleta e cuidados com os mais jovens e idosos. A cooperação dentro dos grupos era essencial para a sobrevivência, e há evidências de que os homens das cavernas cuidavam de seus doentes e feridos, o que demonstra a existência de um senso de comunidade e compaixão. Há indícios de que os homens das cavernas realizavam rituais funerários, o que sugere um conceito de espiritualidade e vida após a morte. Enterros com oferendas, como flores, pedras ou armas, foram descobertos em sítios arqueológicos, indicando que eles possuíam crenças simbólicas. Essas práticas funerárias, encontradas principalmente entre os neandertais, revelam uma complexidade emocional que contradiz a ideia de que eram brutos ou sem sentimentos. Ao longo da história, o homem das cavernas foi retratado como uma figura selvagem e desajeitada. No entanto, essa imagem é uma simplificação exagerada.
Arqueólogos e antropólogos descobriram que os homens das cavernas eram inteligentes, engenhosos e adaptáveis. Eles desenvolveram estratégias eficazes para caçar, construir ferramentas e sobreviver em ambientes extremos. Essa visão mais sofisticada desafia o estereótipo de que eram seres primitivos e irracionais. A arte rupestre, encontrada em cavernas ao redor do mundo, oferece um vislumbre fascinante da vida espiritual e cultural dos homens das cavernas. Pinturas de animais, figuras humanas e símbolos abstratos sugerem que esses humanos tinham uma vida rica em simbolismos. As cavernas de Lascaux, na França, e Altamira, na Espanha, são exemplos notáveis de arte rupestre, demonstrando que os homens das cavernas possuíam uma forma de expressão artística altamente desenvolvida. Isso contradiz a visão de que eram incapazes de pensamento abstrato. A dieta dos homens das cavernas era variada e dependia do ambiente em que viviam. Além da carne de caça, eles consumiam raízes, frutas, sementes e nozes. Os homens das cavernas eram caçadores-coletores, adaptando-se às mudanças sazonais e aos recursos disponíveis. A ideia de que comiam apenas carne é um mito, eles exploravam uma variedade de alimentos para garantir sua nutrição. Pesquisas sobre os dentes fossilizados revelam que sua dieta era balanceada, refletindo uma compreensão da nutrição e dos recursos naturais. Os homens das cavernas possuíam uma profunda conexão com o ambiente em que viviam. Eles conheciam bem os ciclos da natureza, os padrões migratórios dos animais e as plantas comestíveis ou medicinais. Essa relação harmoniosa com a natureza permitiu sua sobrevivência em condições adversas. Ao contrário da imagem popular de destruidores da natureza, eles agiam com respeito ao ambiente, utilizando apenas o necessário para sua subsistência. O fim da Era do Gelo e a chegada de novas tecnologias levaram à transição gradual da vida dos homens das cavernas para uma vida mais sedentária, baseada na agricultura e na domesticação de animais. Essa mudança marcou o início das primeiras civilizações, mas os homens das cavernas deixaram um legado duradouro. A evolução dos Homo sapiens e o desaparecimento dos Neandertais ainda são temas de debate entre cientistas, mas evidências genéticas mostram que traços dos Neandertais continuam presentes em muitos de nós. Os Neandertais, uma das espécies mais conhecidas de homens das cavernas, viverão ao lado dos Homo sapiens por milhares de anos. Estudos genéticos revelaram que houve cruzamento entre as duas espécies, e hoje muitos humanos possuem traços de DNA neandertal. Embora fossem robustos e adaptados ao clima frio, os neandertais desapareceram há cerca de 40 mil anos, deixando muitas questões sobre sua extinção e interação com os Homo sapiens. Ao contrário do estereótipo de que os homens faziam toda a caça e as mulheres apenas cuidavam do lar, evidências arqueológicas sugerem que as mulheres também participavam ativamente da caça e coleta. As mulheres das cavernas desempenhavam um papel crucial na sobrevivência do grupo, contribuindo para a coleta de alimentos, o cuidado com os jovens e a preservação do conhecimento sobre plantas e recursos naturais. Essa divisão de trabalho era fundamental para o sucesso da sociedade cavernícola. Hollywood e a cultura popular perpetuaram vários mitos sobre os homens das cavernas, como a ideia de que eles usavam clavas e viviam em constante estado de violência. Embora as ferramentas de caça fossem essenciais, o uso exclusivo de clavas é um exagero. Além disso, a imagem de que viviam em guerra contínua com outros grupos também foi desmentida por evidências que mostram colaborações e trocas culturais entre diferentes tribos. O legado dos homens das cavernas pode ser visto em muitos aspectos de nossa vida moderna. Eles foram pioneiros na fabricação de ferramentas, no uso do fogo e na expressão artística. Suas adaptações à natureza e suas inovações tecnológicas pavimentaram o caminho para o desenvolvimento das civilizações futuras. Embora muitas vezes retratados como as adaptações à natureza e as inovações tecnológicas pavimentaram o caminho para o desenvolvimento das civilizações futuras. O legado dos homens das cavernas pode ser visto em muitos aspectos de nossa vida moderna.
Eles foram pioneiros na fabricação de ferramentas, no uso do fogo e na expressão artística, mostrando que, mesmo em tempos difíceis, a criatividade e a capacidade de adaptação eram essenciais para a sobrevivência humana. Os homens das cavernas representam um dos períodos mais fascinantes da evolução humana. Muito além dos estereótipos de seres primitivos e brutos, eles demonstraram engenhosidade, adaptabilidade e uma rica vida cultural. Seus rituais, arte rupestre, habilidades de caça e sobrevivência, além de sua organização social, lançam luz sobre uma sociedade complexa e cheia de nuances. Mesmo com o passar dos milênios, seu legado continua presente em muitos aspectos da humanidade moderna. Ao compreender suas verdadeiras vidas e desmistificar os mitos, podemos apreciar ainda mais as raízes da civilização e a incrível capacidade do ser humano de se adaptar ao ambiente e superar desafios. Até a próxima!